Esse artigo trata-se do tema Implicações da pandemia de coronavírus, Covid-19, e as respectivas políticas públicas de enfrentamento da epidemia para comunidades indígenas de... Esse estudo faz parte da elaboração do trabalho de conclusão de curso, de TCC, de uma aluna do Instituto Insiquirã de Formação Superior Indígena da Universidade Federal de Roraima, UFRR, com defesa prevista para julho de 2020. Os dados da pesquisa foram coletados no período de 1º de março a 20 de abril de 2020, onde a pandemia já estava em curso e continua em curso, no presente momento. A pandemia de coronavírus já atinge mais de 100 países no mundo, é algo bastante preocupante, está em pleno curso no Brasil. Em Roraima, por exemplo, embora os primeiros casos tenham sido confirmados há poucas semanas, alguns meses, no momento já há registro de mais de 300 casos confirmados, que era até o presente momento da coleta de dados, e o crescimento da doença tem acontecido de forma exponencial, com registro de óbitos. Do que já se sabe da epidemia, os grupos populacionais mais vulneráveis, onde acontecem mais mortes, ocorrem mais mortes, são idosos e portadores de comorbidades. Lembrando que atualmente, uma notícia que veio já de ontem para hoje, são praticamente 3 mil casos já de coronavírus Covid-19 em Roraima e praticamente 100 mortes, Então é bastante perigoso e muito preocupante. Justificando então essa pesquisa, e se tratando de povos indígenas de Roraima, o ano de 2020 iniciou-se com uma grande preocupação, que foi a chegada da epidemia do novo coronavírus em territórios indígenas também e suas potenciais consequências para as famílias que ali vivem. Os povos indígenas não estão expostos apenas ao coronavírus, você vê na imagem ao lado, bastante impactante também. A questão das adversidades também do contato interétnico, que promove acentuada vulnerabilidade social e dificulta o enfrentamento do processo epidêmico. A situação mais grave, na verdade, preocupante, é a dos povos que vivem em territórios invadidos por grileiros, fazendeiros, madeireiros e principalmente por garimpeiros. Ou seja, não só a questão do problema de devastação, no meio ambiente, tem a questão das doenças, outras doenças e agora também a disseminação da Covid-19. Ressalta-se também, num primeiro momento, as políticas públicas de prevenção relativas ao coronavírus foram veiculadas em linguagens um pouco inacessíveis, pelo menos no início, onde existem diferentes etnias, diferentes línguas, como Macuxi, Wapixana, Ingaricó, Patamona, Taurepang, Iecuana, Waiuai, Yanomami, entre outras. E a população indígena em Roraima é bastante representativa, que consiste em praticamente 70 mil indígenas de diferentes comunidades, na qual são 342 em Roraima. O objetivo, então, desse estudo é de avaliar as implicações da pandemia de coronavírus para comunidades indígenas e respectivas políticas públicas de enfrentamento da epidemia aos povos indígenas de Roraima. Metodologia desse trabalho para a realização desse estudo, algo que está acontecendo muito rápido. O que a gente tinha era informações dos órgãos pertinentes, como o Ministério da Saúde, Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI, Secretaria Estadual de Saúde, a CESAL, e Fundação Nacional de Índio, FUNAI, no período de 1º de março de 2020 a 20 de abril de 2020, relativos à epidemia de coronavírus em povos indígenas de Roraima. Entrando aqui nos resultados, a gente já coloca de uma forma de impacto, é o impacto que a gente recebe nos noticiários. A primeira já foi, Roraima tem a primeira morte de paciente infectado por coronavírus, o homem tinha 60 anos, inclusive um motorista da CESAI, trabalhando na CASAI do DCI Leste, e que era bastante conhecido na cidade, já foi o primeiro óbito já no início da pandemia,
Logo, uma notícia também, um índio Yanomami de 15 anos morre em Roraima após 6 dias na UTI, apenas 15 anos, e a gente vê que o coronavírus ele não escolhe nem a questão da idade também. É um problema realmente bastante preocupante, muito grave, e que chegou rapidamente nas comunidades indígenas. Essa notícia é do dia 10 de abril, né, de 2020. Aqui também duas crianças venezuelanas são infectadas por coronavírus em Roraima, são da etnia Uarau, né, que vivem em abrigos, né, da Operação Acolhida, na qual também 55 militares naquele momento também estavam infectados. Então Roraima avança aí nessa questão de casos em povos indígenas e é muito preocupante. Tivemos outras mortes, né, ainda depois, só para lembrar, tivemos uma adolescente Macuxi de 17 anos, da região São Marcos, né, ela é Macuxi, morreu em maio desse ano. E nós tivemos também a morte de uma professora Macuxi, inclusive que estuda no curso de licenciatura do Insiquirã, 52 anos, da região São Marcos, em Pacaraima. Também faleceu no mês de maio. Então, são alguns indígenas envolvidos, fora o número de casos, e que leva sempre uma preocupação crescente. A Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, suspendeu por 30 dias as autorizações de entrada em terras indígenas devido à pandemia do novo coronavírus, e dentro de uma portaria 419, de 17 de março de 2020, e elas foram novamente elaboradas, né, foram prorrogadas, e existem muitas comunidades que estão isoladas e com uma equipe de segurança fazendo toda a inspeção, né, essa questão também de higiene, de entrada e saída de pessoas nas comunidades. O Ministério da Saúde, por meio da CESAI, produziu e disponibilizou 12 documentos com informações e orientações destinadas aos 34 distritos especiais de saúde indígena, com atendimento a quase 800 mil indígenas aldeados em todo o Brasil, inclusive os de Roraima, com várias informações, né, os cuidados, a higiene, né, tem ali, a gente vê na figura, o hashtag Fica na Aldeia, os indígenas utilizando máscara, muito importante. O Conselho Indígena de Roraima, CIR, que é bastante representativo e parceiro dos indígenas, desde o início do mês de março monitora a pandemia do novo coronavírus e oferece apoio às comunidades indígenas através de projeto emergencial para apoiar as lideranças indígenas no combate ao coronavírus, arrecadando recursos e ao mesmo tempo distribuindo cestas básicas, máscaras e material de higienização dentro dos territórios. Muito importante também. O Instituto Insiquirã de Formação Superior Indígena lançou em março de 2020 uma ação também bastante relevante que adota medidas de prevenção frente ao novo coronavírus, através de vídeos, áudios, folhetos e cartilhas educativas para os cuidados necessários frente ao problema, em diferentes línguas, sobre a forma de transmissão, higiene, isolamento social e outros cuidados por meio de canais de comunicação, página do Insiquirã, Facebook, Instagram, WhatsApp, dentre outros. Teve ajuda de vários alunos do Insiquirã, então foi professores, alunos e outros servidores, e foi denominado, como está na figura aqui, que é uma aluna do curso, hashtag Fica em Casa Parente. Contudo, essa política pública não acontece por si só, depende muito das equipes que precisam de investimento financeiro, estrutural, tecnológico e de muitos insumos, né, no momento de um enfrentamento epidemiológico que veio de forma imprevista, né, com imprevisibilidade. É imperativo que os governos, de forma articulada, instaurem medidas de contingência de forma urgente, imediata e que garantem essa sustentabilidade, segurança e também capacidade de respostas à contenção às demandas do novo coronavírus. A gente sabe que muito ainda se tem para fazer para aumentar a segurança dos povos indígenas. E o controle social tem que ser bastante atuante. O povos indígenas é um exemplo disso, né? Então ele participa, fiscaliza e realiza. Concluindo, então, é de suma importância instituir protocolos adequados aos diferentes cenários sociais, garantindo, então,
desta forma, a quantidade de insumos necessária ao aumento dos atendimentos em virtude do potencial de contaminação dos povos indígenas de Roraima. Esse, então, foi o estudo e ficamos por aqui. Muito obrigado. E aí, gostou do vídeo? Então assine o canal e dá aquele joinha.